Olá, meu nome é Luciano, eu sou professor do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Barão de Mauá e eu vou apresentar para vocês aqui hoje as principais áreas de atuação da medicina veterinária. É um curso que apresenta uma grande quantidade de áreas, são mais de 80 possibilidades de vocês atuarem no mercado de trabalho. Quando falamos em medicina veterinária, a maioria já pensa, já lembra daqueles profissionais que cuidam diretamente ali dos animais, verificando, né, a saúde desses animaizinhos de companhia, né, como cães, serão verificadas aí por esse profissional todas as possibilidades de alguma doença ou alguma alteração nesses animais. Também acontece o mesmo com os felinos. E hoje em dia é muito comum esse contato próximo. Em muitas famílias nós criamos esses animais como mais um integrante da família. Tem muito amor envolvido. Temos também, né, a atuação do médico veterinário na clínica de grandes animais, na clínica de equinos, verificando a saúde desses animais, assim como na clínica de bovinos e outros animais também, pequenos ruminantes, como bovinos e caprinos, que nós não temos as imagens aí. Nessa imagem, por exemplo, nós conseguimos observar o médico veterinário cuidando também de filhotes. Ainda na clínica, nós temos os animais selvagens, né, uma área muito grande e vasta que eu vou comentar aqui daqui a pouco. Outra possibilidade é a cirurgia de pequenos e grandes animais. Então, se o animal tem alguma doença, algum problema que necessite ser submetido a uma cirurgia, a uma intervenção cirúrgica, os médicos veterinários, que é uma outra área clássica da medicina veterinária, então eles vão atuar. Com cães, felinos, os grandes animais, né, os bovinos, nessa imagem cesárea, com equinos, e outras áreas, outros animais também. Outra possibilidade na medicina veterinária é trabalhar em um laboratório clínico veterinário, onde serão realizadas as análises para fornecerem aí, né, subsídios para que esses médicos veterinários entendam melhor o que está acontecendo com os animais. Por exemplo, um hemograma, que é o exame de sangue, a urinálise, exame de urina, avaliação, e outros como hemogramas. Nesse slide aqui, inclusive, uma possibilidade seria testes de DNA para verificar a relação, né, entre os pais, os possíveis pais e o filho. Outra área da medicina veterinária é a microbiologia veterinária, que tem como objetivo identificar o agente, né, quem está causando aquela doença no animal. Então, nós temos aqui a pesquisa de bactérias, que é a bacteriologia, tentando identificar, né, qual é esse micro-organismo que está causando uma doença. Ainda, micologia, que é o estudo de fungos, né, bolores, leveduras. Lembrando que eles não são apenas patogênicos, mas alguns apresentam interesse, inclusive, na indústria de alimentos, quando nós vamos produzir determinados alimentos. Nesse caso aqui, queijos, onde nós temos uma importância muito grande de algumas bactérias e fungos para a sua produção. Virologia, que é o estudo de vírus. Outra área é a parasitologia veterinária. Na parasitologia, nós vamos estudar os principais parasitas de interesse que podem causar doenças nos animais. No caso, quando eles acometem o interior do animal, né, eles podem causar uma infecção, inclusive levando, né, em casos mais graves, até a morte dos animais. Na parte externa do corpo do animal, nós podemos ainda ter outros parasitas
são os ectoparasitos, exemplos aí, carrapatos, pulgas, e inclusive larvas de algumas moscas. Nesse caso, nessa imagem, uma alta infestação de carrapato, podendo inclusive levar o animal a óbito. Podem também ser transmitidas algumas doenças, tanto para os animais, como inclusive para os humanos. Quando a doença é transmitida de um animal para o humano, nós chamamos de zoonoses. Nesta imagem, conseguimos ver aí um berne, uma larva famosa, bastante conhecida, que inclusive ela pode parasitar seres humanos. Na patologia veterinária, o profissional, o médico veterinário, ele vai pesquisar as alterações que ocorreram no corpo daquele animal para identificar qual foi a causa da morte. Então, serão feitas pesquisas, né, e no caso a necropsia, para avaliar todos os órgãos desse animal e identificar qual foi, né, por meio de observação das alterações ali nesses tecidos e nos órgãos que levaram esse animal a óbito. É uma área muito importante para quem vai trabalhar também na parte de alimentos, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Mais imagens mostrando aí. Então, nesse caso, na patologia, o profissional vai trabalhar com o animal que já morreu. Ele vai pesquisar qual foi a causa da morte desse animal. Muitas vezes nós temos uma outra área da medicina veterinária, que é a perícia veterinária. Tem que ser um bom patologista também. Outra área interessante e muito grande, conhecida da medicina veterinária, é a produção animal. A população mundial, né, a população humana, ela vem crescendo muito nos últimos anos. E estima-se que até 2050, quase 9 bilhões de pessoas existirão no planeta Terra. Então, imagina a quantidade de alimentos que nós precisaremos produzir. Dentre esses alimentos, o médico veterinário trabalha diretamente com a proteína de origem animal. Então, nesse caso aqui, produção de carne, bovinos. O médico veterinário também trabalha com bovinos de leite, produzindo aí seus derivados. Na produção, nós temos aqui a ovinocultura, trabalha com ovinos, caprinocultura, com caprinos. Ambas espécies nós temos raças aí tanto de corte como de produção inteira. Outra área é suinocultura, trabalhando aí com suínos. Avicultura nós temos de corte, né? Temos também as poedeiras para consumo de ovos. Uma área não tão explorada no Brasil, na equinocultura, o equino no Brasil ele é muito mais utilizado para esporte, né? Às vezes para trabalho. Porém, em alguns países há o consumo de carne equina. E o Brasil exporta essa carne, porque nós não temos o hábito de consumi-la. A piscicultura, que é a criação de peixes, é outra área muito promissora, tanto de água doce quanto salgada. A apicultura, criação de abelhas. Essas abelhas aqui da imagem são com ferrão, mas hoje é crescente também o aumento da produção de abelhas sem ferrão, que são as nossas abelhas nativas, para a produção de mel e de ótima qualidade. Sericicultura, a criação do bicho da seda. Sim, o médico veterinário trabalha também com esses. Ranicultura, criação de rãs. Unicultura, criação de coelhos, tanto para carne como para pele. Carcinocultura, a produção aqui de camadas. E assim vai. Outra área importante é a de reprodução animal, onde nós trabalhamos com melhoramento genético, transferência de embrião, inseminação artificial e até clonagem desses animais, com o objetivo de
produzir aí mais, né? De reproduzir esses animais para que a gente tenha um aumento da produção. De tudo que nós já falamos. Isso acontece com a equinocultura também, reprodução de pequenos ruminantes, que são os ovinos e os caprinos, suínos, aves, todas aquelas as espécies que eu comentei, falei, e inclusive aqui reprodução, né, de peixes, reprodução de pets, é crescente também, com inseminação artificial. E ainda de animais selvagens, onde é feita, né, a reprodução com o objetivo de preservação dessas espécies, que muitas vezes estão em riscos de extinção. Já que nós comentamos sobre os animais selvagens, nós temos aqui outra área muito interessante que muitos alunos buscam. O que fazer, né, na medicina veterinária para ajudar a preservação dessas espécies no meio ambiente? Lembrando que nós temos muitos problemas aí com o tráfico de animais, os nossos animais aqui nativos, né, do nosso país, os nossos selvagens. É importante que todos nós saibamos, nós não podemos retirar esses animais da natureza. Isso, gente, é crime. Nós precisamos denunciar. Tá? Por quê? Muitos animais, quando eles são retirados da natureza, infelizmente a maioria morre até chegar aí nas pessoas que compram esses animais. Muitas vezes eles são abatidos para utilizar somente uma parte, peles, o marfim, elefantes, e isso é é muito mais bonito a gente ver os animais na natureza do que um troféu, entre aspas, aí, a cabeça desses animais pendurados na parede. Felizmente, isso está mudando. E uma grande participação que nós temos, como profissionais, os médicos veterinários, na preservação dessas espécies, para justamente isso. E a medicina veterinária, ela também trabalha com a produção de produtos de origem animal, desde o desenvolvimento de tecnologias, novas tecnologias para produzir alimento, assim como para manter, né, a boa produção desses alimentos para que sejam seguros e cheguem até na mesa do consumidor. Então, professor, o médico veterinário, ele trabalha com esses alimentos para os seres humanos? Sim. Nós pesquisamos aí, né, a qualidade, nós garantimos a qualidade desse alimento na mesa do consumidor. Porque nós pesquisamos todos os problemas possíveis para que a gente consiga evitar e não aconteça, como nessa imagem aí, um abate informal, ou seja, aquele ilegal, clandestino. Na medicina veterinária, antigamente a gente tinha em outros países, como nessa foto aí, o leite era entregue aí de qualquer forma na casa do consumidor. Quantas e quantas vezes a gente viu, né, a entrega direta do produtor, levando um leite, entregando na casa do consumidor. E muitas vezes, infelizmente, a população acredita que esse produto ele é melhor, mas não. Quem garante a qualidade desse produto? É o médico veterinário. E como isso é feito? Nós temos selos, né, serviços de inspeção, desde inspeção municipal, estadual, a federal, e ainda alguns outros sistemas, que é o CISB-POA, e agora, recentemente, o selo ART, que é de produção de produtos artesanais. Para isso, o médico veterinário ele trabalha diretamente lá na fazenda, lá no campo, garantindo que a gente já viu a produção desses animais, onde tem um controle do manejo sanitário, nutricional. Então, professor, dá para trabalhar com nutrição animal? Sim, também, é outra área. Ela voltada aí, então está dentro da produção animal. O manejo sanitário, como que a gente faz para cuidar da saúde dessas, no exemplo aqui da imagem, dessas vacas? Né? Livrá-las
de possíveis enfermidades para que não sejam transmitidas aos seres humanos. O manejo correto desse leite. Para garantir a qualidade desse produto, nós temos legislações, né, para todos os tipos de alimentos de origem animal. Diante disso, nós temos medidas de boas práticas, né, que vão garantir a qualidade desse produto, desde a obtenção, lá na propriedade, durante o transporte, até o estabelecimento, nesse caso está em um laticínio, onde teremos aí alguns equipamentos que vão fazer um tratamento desse leite. Nesse caso aqui, a pasteurização, para que elimine todos os riscos. Depois disso, nós temos a produção dos derivados. Como eu falei de leite, os queijos. O queijo que chega na sua mesa, seja na pizza, seja no consumo direto ou em qualquer outro alimento, misturado ali no preparo, esse queijo passou pela inspeção de um médico veterinário. E o mesmo acontece com todos os outros produtos de origem animal. A carne que nós consumimos, ela passou. Lembra que eu falei que a patologia é uma área da medicina veterinária, onde são feitas as pesquisas, né, de órgãos, ali se tem alguma alteração ou não? O médico veterinário que trabalha no frigorífico, ele também observa, porque se tiver lesões, alguma doença, nós não utilizaremos essa carne para consumo. Com isso, nós conseguimos garantir que o alimento não transmita doenças para os seres humanos. Nessa imagem, nós temos um carimbo certificado que teve o Serviço de Inspeção Federal, né, para que a carne que chega lá na mesa do consumidor, aquela que está chegando lá na sua carne, na sua mesa, ela não ofereça risco nenhum de transmissão de doenças. É uma carne boa e saudável. Nós podemos consumi-la. E o mesmo acontece com outras. Eu dei mais alguns exemplos aqui, como na indústria de aves, né? Aquele frango que chega na sua mesa, como todos os outros alimentos de animal. Nós temos ainda outra área da medicina veterinária, ela é relativamente, não a área em si é nova, mas a visão desse profissional sobre aquele momento, aquela interação entre a saúde do animal, a saúde humana e a saúde ambiental, esse ponto de intersecção entre essas três saúdes nós chamamos de saúde única. Que ações o médico veterinário... Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, que ações eles adotam aí? Vacinação dos nossos animais de companhia, para que eles não tenham nenhuma doença. Então, nós vamos prevenir essas doenças. Grande parte das doenças que os humanos têm, então, mais de 60% das doenças de humanos são zoonoses. Zoonoses são aquelas enfermidades transmitidas dos animais para os humanos. Como nós cuidamos desses animais, as doenças não vão chegar. Então, nós evitamos que elas cheguem nos seres humanos. Nessa imagem, nós estamos fazendo controle das doenças nos animais de produção. Então, se a vaca ela está saudável, na carne dela, né, ou no leite, não vai ter nenhum micro-organismo que possa, aí, de repente, veicular, né, transmitir alguma doença para o consumidor, para os seres humanos. E o médico veterinário, ele faz parte aí da área da saúde. O médico veterinário, ele cuida da saúde das famílias, diante de todos esses exemplos que eu dei para vocês. Então, não é só cuidar do animal, é cuidar dos animais, dos humanos, e com aquela preocupação com vistas ao meio ambiente, para que não tenha nenhum desequilíbrio ambiental que, de repente, pode ocasionar aí a transmissão de um micro-organismo. O médico veterinário, ele cuida dessa família, ele cuida dos alimentos. Em 2011, ele foi, inclusive, inserido no NASF, mais um dos profissionais, né, que cuida lá, que trabalha no núcleo de apoio à saúde da família. Inclusive, hoje vários casos aí de médicos veterinários
atuando no enfrentamento à atual pandemia que nós estamos passando, no enfrentamento à Covid-19. Sim, o médico veterinário trabalha, ele é um profissional da área da saúde. Inclusive, né, o Ministério da Saúde requisitou alguns médicos veterinários. Tanto que nós temos o exemplo aí atual, né, que o médico veterinário ele vai ser responsável pelo programa de imunização contra, né, a Covid-19. Com isso, eu consegui passar para vocês um pouquinho sobre a medicina veterinária. Volto a falar, são mais de 80 áreas. Né? E o médico veterinário, como já dizia Louis Pasteur, a medicina cura o homem, a medicina veterinária cura a humanidade. Diante disso, para complementar aí a minha apresentação, vocês verão alguns vídeos, pequenos vídeos aí de depoimentos dos nossos alunos, né, falando sobre algumas áreas da medicina veterinária. Muito obrigado. Foi um prazer poder falar, contribuir um pouquinho. Venham fazer parte, venham, busquem, né, por esse conhecimento. Para quem gosta de animais, a medicina veterinária é linda. Só que nós não trabalhamos apenas com os animais. Nós também trabalhamos com os seres humanos e ainda o meio ambiente. Dúvidas? Entre em contato comigo pelo e-mail luciano.ferreira@barãodemauá.br. Muito obrigado e um grande abraço.